uma coisa que uma pequena passagem com tem uma coisa que a gente pode aprender. Bom, que o meu sogro contou uma vez, uma passagem folclórica assim, mas que tem uma mensagem interessante. Tinha um senhor que ele visitou um amigo que ele não via há muitos anos. Ele percebeu que o amigo dele estava parecendo bem jovem, mais do que os outros camaradas todos já estavam parecendo velhos, só aquele amigo estava bem jovem. Aí ele ficou curioso, tal, o amigo recebeu ele bem, tal. Ele falou para a esposa, traz uma melancia aqui para dar para a visita. A esposa trouxe uma melancia, o senhor observou. Essa daqui não está muito boa, traz outra, por favor. A esposa pegou a melancia, trouxe outra. Falou, não, essa ainda não está tão boa assim. Para o meu amigo aqui eu quero uma melhor. Olá, olá, Ivo. Eu quero uma Todo, melancia. cara. Pera lá, pera lá, eu quero uma melancia mais caprichada. Foi a mulher lá, trouxe outra melancia. Só na terceira falou, essa tá boa. Aí ele foi, abriu a melancia e serviu para o amigo, tal, conversaram, lembraram os velhos tempos. Aí o amigo pergunta, agora, por curiosidade, só parece interessante que todos os nossos camaradas parecem velhos e você está tão jovem. Ele falou, é porque eu tive o mérito de casar com uma boa esposa. Ele falou, como pode ser isso? Ele falou, aqui em casa a gente só tem uma melancia. Eu só comprei uma, não tem mais do que uma. Mas quando eu pedi para minha esposa trocar, ela não discutiu, não falou nada. Pegou a melancia e trouxe de volta a mesma melancia, só tem uma. Aí de novo eu falei que não estava bom, de novo ela não reclamou, não falou nada. Levou e trouxe de volta. Então por isso, esse é o meu segredo, ele falou. E agora ele continuou e explicou ele por que eu fiz isso. Porque se você vê que só tinha na casa uma melancia, talvez você ia comer pouco, porque você ia pensar, você não quer acabar a fruta aqui da família e tal, mas se você pensando, eu te dou a impressão que tinha aqui várias melancias, para você ficar à vontade de comer quanta melancia você quiser. Ah, boa. Não é uma história de, não sei qual a fonte exatamente, folclórica, mas tem a sua mensagem. Ok, vamos, por favor, senhores, abrir a nossa matéria. A gente vai pegar agora a folha de perguntas. Okay. Eu acho que a gente não tinha terminado. Tem uma aqui do Siman Trinot, né? Shinot Aleph. A gente fez uma parte, mas tem a impressão que das 6 para cima, tem a impressão que a gente não fez, é verdade? Tem a Shinot Beit, a gente só fez a primeira. Ah, então a gente... Aleph a gente terminou, é isso? Dá só uma baixadinha até o final. Deixa eu ver se é a mesma que a minha. Terminamos, sim. Terminamos. Perfeito. A gente falou, vocês estão lembrados que uma coisa que é derivado do Sol não pode, ou seja, uma coisa que foi, vamos dizer, uma areia que foi aquecida pelo Sol, você não pode colocar ovo para cozinhar lá. Mas se for a própria pelo próprio vem Sol, direto, pode. Pode. Agora eu vi uma coisa interessante sobre isso que eu queria mostrar para vocês, que se encontra no Piskei Chuvas. Agora, por exemplo, você deixar um ovo normal, assim, não que ele está se esquentando da areia, você pode deixar até ele, por exemplo, na tua mão, e deixar o sol esquentando ele até o ponto que vai ficar duro. Não tem um problema de Nirek Mevashel? Aí não, porque como ele está recebendo direto do Sol, então não teria esse problema. Não tem nem. Exatamente. Agora eu vi uma curiosidade aqui no Piskei Chuvas, inclusive eu mandei para vocês esse trecho no e-mail, não para imprimir, mas para poder ver depois. No outro Havzain, eu mandei para vocês têm no e-mail também isso. Sim. Aqui no outro Havzain. Vocês estão vendo na tela também, né? Sim. Então. Ok. Então aqui a gente tem uma coisa interessante, ele traz uma pergunta
Se a pessoa usa uma lupa para concentrar o sol, Ah, como se diz, o raio do sol, aham. aqui ele traz uma coisa interessante que eu achei interessante. O Piskei Teshuvos ele traz aqui no Ot Chavzayin, וגם אם משתמש בזכוכית מגדלת, mesmo que ele usar uma lupa para לרכז את קרני השמש, para concentrar o sol, לתוך הכלי e colocar isso dentro do utensílio שבו המים, que está a água que ele quer esquentar, ou a beitzá, o ovo, ou outras comidas, bebidas, também é permitido, também é chamado que ele está aquecendo pelo próprio sol. Ou se ele coloca, depois ele fala num quarto todo fechado, que esse quarto ele é abafado, ele concentra dentro do quarto o calor solar, também é permitido. Ou também ele fala no final usar um utensílio que tem uma cor escura, que pega, colocar água, vamos dizer, num utensílio preto, que ele concentra também, a cor preta concentra mais o sol, também não teria problema. Só que ele traz aqui na observação que se você, na observação 188, se você acender um fogo com a lupa, aí é proibido. Aí ele está transgredindo a proibição da Torá de acender o fogo. Isso que a gente falou até agora é esquentar água ou cozinhar ovo com a lupa, não teria problema. Mas se ele for acender o fogo com a lupa, aí já não poderia. Ok, vamos então em frente, senhores. Isso é bom. Se alguém quiser ser escoteiro, alguma coisa, tem que saber disso tudo. Enfim, nunca se sabe onde o pessoal vai parar no final. Agora a gente vai pegar a folha de pergunta Shinut Het Beit. Qual pergunta você diz a gente chegou, A Jonathan? gente só fez a primeira, Rabino. Só a Na primeira. verdade, a gente fez a parte Arav Ashkenazi, Rav Shlomo a gente nem fez, só a primeira. Então, a gente falou que, em relação a viajar num avião de uma companhia israelense próximo do Motzei Shabbat, quando você sabe que para você poder viajar Ah, no não, avião, desculpa. Fizemos sim do Rav Ashkenazi, está aqui do lado. Falei bobagem. a gente falou que Também pela fizemos. lei não é proibido, mas se costuma, pela lei pura, É. como não é exatamente como um cozido aqui, porque o cozido é uma coisa física que você tem aqui a comida que você cozinhou. Já o trabalho que eles fizeram no avião, o trabalho já passou, já foi feito no avião. Mas mesmo assim a gente costuma rigorar nisso, até tal ponto que o Rabino Ashkenaz falou que pela conta dele demora 5 horas, não sei, Shabbat, depois de 5 horas, vamos dizer que é bir deixar o tempo que demora para preparar. Você espera Motzei Shabbat aquele tempo, vamos dizer de 5 horas, aí você poderia viajar. Tem pessoas que falam que hoje em dia é mais rápido, talvez até 2 horas, mas enfim, é isso. Ok, agora a gente chega no Piskei Teshuvos Rav Gimel. Vamos aproveitar que a gente tem aqui. Vamos abrir essa perspectiva para ver. Lishpoch davar ham bekli chad pa'ami shemitakem. Ou seja, jogar uma coisa quente num utensílio descartável que vai ficar meio torto. Deixa eu ver até que ponto a gente já comentou sobre as leis do Shabat. A gente falou que quando você derrete uma coisa também faz parte do bicho. Vamos ver na Não. pergunta anterior. Não. Deixa eu ver essa folha de pergunta anterior, só um minutinho. Shinut Het Aleph. Vamos ver o que a gente tem aqui no Shinut Het Aleph. Vamos ver se a gente entendeu essa questão. A pergunta número 6. Pergunta número 6 da página anterior. Olá, Felipe. Eu estou agora retornando aqui à pergunta número 6.
Ma'od kalul bemelechet bishul. O que mais está incluído em cozinhar, fora o próprio fato simples de cozinhar, e outras coisas mais estão inclusas? Isso está explicado no Save Zain. Ah, não, a gente fez, tá, fritar, assar, grelhar, deixar mole, algo duro, derreter, endurecer. Isso é verdade. Exatamente. Então vamos Aí só. você escreve barro, mole, tipo barro cerâmico, é verdade. Exatamente. Então, já, Tem razão. assim o Shulchan Aruch nos ensina no Save Zain e está incluído, está incluso no assunto de cozinhar, está incluso também, vamos dar uma olhada no Save Zain de novo. Bom, primeiro está incluso fritar Save Zain, segundo, fritar, assar, grelhar. Depois ele fala deixar mole uma coisa dura, por exemplo, derreter um metal, ou deixar o metal bem vermelho, ou derreter uma chavá. Chavá é cera, Cera. essas coisas, ou deixar dura uma coisa que era mole. Por exemplo, o barro, o tecido de barro, fazer uma coisa de cerâmica. Então, amolecer uma coisa dura, endurecer uma coisa mole, tudo isso o Shulchan Aruch fala que também está incluso na proibição de cozinhar. Agora a gente vai dar uma olhadinha no Chuvas, que eu mandei para vocês também no e-mail, mas a gente pode acompanhar aqui na tela. É no Rav Gimel, vamos ver o que ele fala, uma coisa interessante. Rav Gimel agora, ok? É dividido por letras, você tem Zain, Yud Zain, tem que chegar pelo Rav Gimel. Yud Het. E aqui a gente pega no Rav Gimel. Ok. Kli plastic, um utensílio de plástico, amitavtim, que ficam tortos por causa que você coloca uma água fervente, você coloca uma comida muito quente, de repente aquele utensílio pode ser descartável, pode ser de plástico muito frio, ele fica meio torto assim. E a gente falou que quando você derrete uma coisa dura no Shabat, está cozinhando, não somente alimentos. Então, será que tem problema quando você faz isso com esse utensílio? O Leinan clay plástico, utensílios de plástico, quando você coloca dentro dele uma água fervendo, uma coisa muito quente, eles ficam meio amolecidos, o plástico, e acabam perdendo a forma fica meio torta assim. Especialmente se coisas descartáveis acontecem muito. Ele fala que não tem problema, na verdade, porque ele não tem kavaná, velonai halei bezei. Ele não tem, ele É bom para ele. não é bom para ele isso. E apesar que isso é psiquereixa, que com certeza vai acontecer, vamos dizer, mesmo assim não é proibido, já que isso não é a forma como não é com o trabalho normal de derreter metais, etc. E tem aqueles que rigoram se é psiquereixa. Eu vou explicar um pouco melhor o que ele falou aqui, concluir o que ele falou aqui. Existe um conceito na Halakha que se chama psiquereixa. Psiquereixa é quando você faz uma coisa que você não tem intenção, mas com certeza aquilo vai acontecer. Por exemplo, quem pode me dar um exemplo de psiquereixa? O cara vai, por exemplo, A luz da geladeira, né? sabe se ele abrir, A luz da exatamente, se geladeira. ele abrir a luz a geladeira vai acender a luz, mesmo que ele não quer. Abrir a geladeira vai acender a luz, mesmo que ele não tenha intenção. É proibido porque com certeza vai acontecer. E tem uma situação que a pessoa, vamos dizer que ele não tem nada, ele vai acontecer, mas ele não tem proveito disso, não precisa disso. Vamos dizer que é de dia, já tem luz lá na cozinha, não precisa da luz. Então, tem opiniões que permitem. A gente não costuma se apoiar mesmo nisso,
Mas como aqui tem mais, fora a primeira coisa, ele não tem lonai halei. Isso que ele não tem proveito disso, tem coisas que permitem, por exemplo, às vezes, se você está num hotel, vamos dizer, está hospedado, vamos dizer que no banheiro, quando você entra, você acaba, a luz abre automaticamente, ele não precisa da luz, vamos dizer. Tem situações mais extremas que a gente se apoia nisso. Ok? Quando é uma situação de uma necessidade. Quando às vezes você está passando pela escadaria de um lugar e você não tem como... Exatamente. Eu não vou falar o psaca agora, não vou falar o psaca agora porque tem muita polêmica sobre isso, talvez pode contar com o Rabino Shalom aqui que ele acha. Mas tem certas opiniões rabínicas que permitem, porque se ele, vamos dizer, especialmente se é de dia, já está iluminado o lugar, ele lonai halé, ele não tem proveito disso. Então tem Rabino Shammai diz que é para contratar um goi, Rav. Ele diz que é para contratar um goi para descer com ele na escada. Tem uma polêmica nesse do Rabino Shammai agora. Tem aqueles que permitem, aqueles que proíbem, tem mais... se não tem jeito, já escutei também para o cara deixar uma luz mais forte em cada andar, para aquela luz que acende ficar anulada perante a luz. Lonai halé, para ele não ter o interesse naquela luz. Se a pessoa não tem interesse, que aquilo aconteça no Shabbat, mesmo que vai acontecer com certeza, vamos dizer, ele abrir a geladeira durante o dia, vai acender a luz, mas ele não tem interesse, porque já está iluminado o ambiente de qualquer jeito. Eu não estou falando que é permitido, por favor, não vamos se confundir. Eu estou falando que tem certas opiniões que permitem, tem opiniões que proíbem, e aqui tem que se aprofundar bem no caso para não é simples isso, não é nada simples, tem que realmente ter um apoio, precisa um apoio rabínico mais forte para poder decidir em cada caso o que fazer. Ok, continuando aqui, então o que ele falou? Se vai entortar o utensílio com água quente, com certeza, mesmo que se vai entortar com certeza, tem aqueles que permitem. Porque isso também não é um trabalho normal, não é a forma normal de derreter coisas, etc. Não tem interesse, não está contente com isso. Então, mesmo que com certeza vai entortar o utensílio, tem opiniões que permitem, e tem opiniões que proíbem, mas se ele não tem certeza se vai entortar ou não, com certeza não tem nenhum problema. Se pode ser que vai entortar, aí com certeza não tem problema. Eu acho que eu tenho uma pergunta sobre isso em a nossa pergunta que a gente estava agora, vamos ver. Ok, então, pergunta número, aqui. Pergunta número 2, Pesquitures Rav Gimel. E você pode ler para a gente? Ou talvez eu vou pedir para o seu Elial se ele pode. Pergunta número 2. Pirkei Shuvot, Kaf Gimel. Dispor davar ham bekli had pamai. Pami. É um utensílio descartável. Metakem, que se deforma, né? Exatamente. Ou seja, despejar Jogar uma alguma coisa coisa quente quente. no utensílio descartável, que ele vai ficar torto quando ele jogar. Segue, por favor. Em psiquerechá, quer dizer, se não há uma consequência direta, né? Exatamente, se você não tem certeza se vai ficar torto ou não, pode ser que sim, pode ser que não, você não tem certeza se aquele elemento quente vai entortar o utensílio. É permitido, né? Com certeza é permitido. Vimesh psiquerechá, aí ele diz que se não tiver proveito, né? Harav Wisner, Alav Shalom, Wosner, Alav Shalom, Mikel, Lo Nechelei, Velo Mekaveno. Quer dizer, se ele não, o Rav Wosner diz que se ele não tem proveito e ele também não tem intenção, então ele permite. Nesse caso do utensílio. Mesmo que tenha psiquerechá. Mesmo que vai ficar torto. Já o Rav Eliashiv, Alav Shalom, ele
Agora. Vai ficar torto. Como eu sabia os nomes, estava embaixo na Yará. Não vou buscar agora, mas eu peguei lá no Pisquetuas que a gente viu. Então lá embaixo tinha a Yará, de lá eu trouxe os nomes. Ok. Agora a gente vai começar a entrar mais dentro realmente do assunto de cozinhar no Shabat. Coisas mais, vamos dizer, pesadas no assunto. Sim Lev, vamos prestar atenção. Mas antes de entrar nisso aqui, eu quero ver com vocês um dos seifim mais para frente, um pouco no Shulchan Aruch, que vai tipo colocar a gente mais dentro do assunto, eu acho. Vamos ver. Vamos abrir no Seif mais para frente, deixa eu ver qual é exatamente. É isso que eu quero Shulchan Aruch agora. Deixa eu ver aqui o Shulchan Aruch que a gente precisa. Shin Yud Het. Talvez. Não sei se é Beit ou Gimel, deixa eu ver. Beit. O Gimel, eu acho. O Gimel. Shin Yud Het Gimel, no Shulchan Aruch. O trecho que eu mandei agora, o último trecho que eu mandei, de Shulchan Aruch, a gente tem aqui Seif Yud Zayin. Seif Yud Zayin. Aqui a gente tem a definição do Kli Rishon. Kli Rishon é o utensílio que você cozinha com ele. Afilo lachar sheviruhu me'al ha'ur, mesmo depois que você já tirou ele do fogo, mevashel, ele continua cozinhando. Kozman shayat soledet bo. Todo o tempo que a mão está quente nele, que a mão tem dificuldade de colocar, tem opiniões diversas. Tem gente que fala que são 40 graus Celsius, tem opiniões que falam 43, 45. Isso varia mais ou menos entre 40 a 45 graus Celsius. Fica rasul e tenetochotav, não pode colocar dentro temperos, por exemplo, e outras coisas. Que mais? Aqui a gente tem o Seif Yud Het. Seif Yud Het, asul e tentavle bakiará. Se você, Seif Yud Het, se você colocar, vamos dizer, um tempero numa kiará, numa bacia, vamos dizer, velarota leimai mikli rishon, você despejar uma água fervendo. O que você acha, Felipe? A gente também já estudou isso, a gente tem uma certa base. Você coloca, vamos dizer, um tempero, um cravo, uma pimenta, e você tem uma panela que tem água quente com a torneirinha, panela que aquece água, você joga direto da panelinha em cima desse tempero, vamos dizer. Como pela alahá, qual seria a definição desse caso? Ou seja, deixa eu só voltar. A gente tem o Kli Rishon. O Kli Rishon é a panela ou que ela está no fogo agora, ou que ela estava no fogo, e ele já tirou do fogo, mas ela estava antes no fogo. Ainda está Yad Soledet. Yad Soledet, bom. E de acordo com as opiniões atuais, entre 40 até 45 graus Celsius. Tudo isso é chamado de Kli Rishon. Agora, se eu despejo dessa panela para uma bacia, e lá eu tenho, vamos dizer, temperos, etc., outras coisas, qual seria a definição aqui, Felipe? Você está lembrado de taruvas, de isso? Qual seria aqui a definição para esse caso? Irui Mikli Rishon, né? Irui. Isso é um irui, é uma coisa que ele está despejando do Kli Rishon. Qual é a lei do irui? O que ele faz? Qual é a força do irui? Ledei clipe, né? Clipar, né?
Bevachel, cozinha, Beiklifa, uma casca fina. Por isso é permitido, então, jogar essa água quente se o íro, quando ele despeja, aquilo vai cozinhar uma casca fina. Ele pode fazer isso no Shabat, ele pode pegar da panela onde ele ferveu e jogar em cima do, vamos dizer, do tempero? Não. Não. Isso que ele fala aqui no Yutet. Qual é a tradução de Irui? Irui é verter. Ferver. Uhum. Não, verter a água. Ah, tá, ok. Ele verte o cli, aí a água escorre, a água forma uma coluna. Essa coluna, o que acontece? Qual a ideia? O Kli Rishon, como a gente vai ver, o Kli Sheini, como ele... qual a diferença entre o Kli Rishon e o Kli Sheini? Apesar, o Kli Rishon é o utensílio onde ele cozinhou, ok? E o Kli Sheini é, vamos dizer, onde ele despeja. Mas pode ser no Kli Sheini também está quente. Qual a diferença básica? Porque no Kli Rishon a gente fala as paredes estão frias do Kli. Exatamente. E aí logo ele já está entrando em processo de resfriamento. Exatamente. No Kli Rishon, como ele foi direto no fogo, então as paredes estão quentes, então ele tem a força de cozinhar. Já quando ele passa para uma outra travessa, apesar que ainda pode ser que está quente, mas como as paredes estão frias, então aquilo já não tem mais a força de cozinhar. Mas quando ele despeja, veja bem, quando o íro, por um lado, ele saiu das paredes quentes do Kli Rishon, mas ainda não entrou nas paredes frias do Kli Sheini. O íro, quando ele está despejando, é uma coisa no meio. Não é tão quente quanto o Kli Rishon, mas não é tão frio quanto o Kli Sheini, porque ele não tem as paredes quentes que seguram ele por um lado, mas também ele não tem as paredes frias que estão esfriando. Ele está no ar, está no meio do caminho. Então, por isso, o Kli Rishon, ele cozinha totalmente, cozinha até o final. O Kli Sheini não cozinha, mas o íro, ele cozinha uma casca fina. Por isso é proibido no Shabat pela Torá, basicamente. Porque ele vai cozinhar, não tudo, mas vai cozinhar uma clifa, uma casca fina. Isso que ele fala aqui, na verdade, no Yutet. Ok? A Suli tentava bequiará, é proibido colocar um tempero numa panela. Velarota lehem, despejar, Mikli Rishon, da panela. Shayat soledet bo, que está na temperatura que a mão não consegue ficar muito tempo. E preencher e Mikli Rishon mevashel kdei klife. Porque esse despejado Kli Rishon, ele cozinha uma casca fina. Vem mirar, se ele despejou por engano, etc. A clipar surá é proibido ele comer no Shabat. Como uma coisa que foi cozida no Shabat, ele não pode comer. Então, aquela casca daquele... Ou seja, a casca é uma camada fina externa, onde que encostou a água quente, vamos dizer, ou a sopa quente, ou o que for que ele derramou. Aquela casca fina ele tem que tirar fora. Está proibida. Pnei bashla beshabat. Aval... Imirat Hilam Aklirishon Etorrakiara. Se primeira coisa ele despejou da panela dentro da Kiara, dentro da travessa, do prato, Mutali Tenahaka Hatavlina Kiara. Ele pode colocar aquele tempero dentro da Kiara, dentro do prato, da travessa, o que for. Porque o Kli Sheini, ele não tem a força de cozinhar. Então, de acordo com o que a gente está vendo aqui, você pode pensar, ok. Então, no Kli Sheini, no Shabat, eu posso fazer já tudo. Vamos dizer, se eu tenho no Shabat, vamos dizer, esse tipo de... como? Sopa.
Ah, sim, mas agora eu quero dar mais um exemplo. Você tem aqui aquele negócio de água quente, ok? Ah, o boiler? Sim. Vamos dizer, você tem uma torneirinha. Pode ser elétrico, também é considerado como clearition, basicamente. Sim. Tem pessoa que leva a plata, leva o blech, o negócio de água quente. Quando você despeja isso dentro de um copo, esse copo, o boiler, vamos dizer, é clearition, certo? O copo é clichene. Clichene lo mevashel, ele fala. Em bokor levashel, assim está escrito na Gemara. Assim ele traz aqui no Shulchan Aruch. Mas será que você pode fazer tudo no clichene? A gente costuma... Não, tá Usar certo. A gente clichê. costuma usar clichê. A gente costuma, depois que a gente despejou aqui, despejar para mais um copo. Esse é o clichê. Qual o motivo a gente vai ver daqui a pouco. Apesar que basicamente a lei diz, a Gemara diz, clichê lome vasham, mas a gente costuma não se basear só no clichê. A gente costuma, em geral, no Shabbat, a gente costuma fazer o clichê. Qual o motivo? A gente vai ver daqui a pouco. Agora aqui ele traz uma ideia de Isur Veheiter interessante, que a gente já estudou na época. Jonathan, você pode ler agora essa continuação aqui? Vafilo la machmirim, no meio do Vafilo la machmir, Yutet. mesmo de acordo com aqueles que rigoram, Linha de 29. clichê, Ok. Vafilo, segue lá. Vafilo la machmirim. Até mesmo... de clichêni, leinian isur veheter, mesmo aqueles que rigoram no clichêni com o assunto de isur veheter, shesoivrim sheyesh boikoach levloa leaflit kol zeh, que eles sustentam que ainda assim ele tem força de absorver, né, e chupar, né, expelir, aliás, Pousé, Shayat Soleded Bo, em todo tempo, ainda quando tem Yad Soleded, Mikol Makom, de toda forma, El Bokoach Levashel, não tem força suficiente para cozinhar. Afalpi, Shayat Soleded, mesmo que ele tem Yad Soleded, Ve'eino Dome Lekli Rishon, e ele não parece com Kli Rishon, Shemevasher José, Shayat Soleded, Lefi... Polzman. desculpa. שמבשל כל זמן שהיה צולדת, לפי שכלי ראשון מתוך שעומד אצל האש על האור, דפנותיו חמין, as suas paredes ainda estão quentes. Como o Clearishon ele foi direto ao fogo, então as paredes do utensílio elas estão quentes. Uhum. O Marzik Humoi, ele segura o calor, ele mantém o calor, arbe, muito. Por isso, nitnu bo shiur kol zman sheyat soledet. E então, por isso, os Chachamim, eles deram shiur todo o tempo que ainda tem Yad Soledet. Mas she'en, ao contrário, biklisheini, no caso de klisheini, she'en dofnotav, que as suas paredes não, hamin ve'olech umitkarer. As suas paredes não estão quentes e elas vão rapidamente esfriar. Aham. Então, essa diferença... Então, aqui ele fala aqui uma coisa interessante em relação a isso, Veiter, tem um rigor a mais no clichê para proibir até mesmo pela Torá. Porque, vamos dizer, você tem... É um rachás, você tem as penas da galinha, né? Talvez fica cozinhando sangue, né? Sim. Esse é um exemplo, pode ser vários exemplos, pode ser por aqui, pode caber nisso. Carne com leite, né? Sim, sim. Você tem, por exemplo, um prato, uma travessa, você tinha uma panela, que ela era o clericho, lá você tinha cozinhado uma sopa, e a sopa era kasher, vamos dizer, e você despejou isso numa travessa. Qual é a categoria pela alahá dessa travessa onde ele despeja a sopa? Lixini. Lixini. E a sopa era kasher, e lá, por engano, caiu um pedaço de carne taref. Tem uma discussão sobre isso nas alahot de sorvete de kashrut. Mas tem opiniões que proíbem lá, porque qual é a ideia que eles falam? Eles falam que o gosto da carne taref
através do calor do Kli Sheini, ele sai para dentro da sopa. Ou poderia ser, aliás, ao contrário, certo? Poderia ser também, vamos dizer, uma sopa taref que estava no Kli Sheini e lá, por engano, caiu uma carne kasher. Tem opiniões que falam que a carne vai ficar taref. Eles falam que o Kli Sheini faz o gosto da sopa taref entrar dentro da carne kasher, ou o gosto da carne taref sair para dentro da sopa kasher. Eu não sei se eu me confundi, mas ou o gosto da sopa taref entrar dentro da carne kasher, ou ao contrário, o gosto da carne taref sair para a sopa kasher. Tem opiniões que falam que isso acontece. Apesar que Kli Sheini lo mevashel não cozinha, mas como pode ser que o gosto passe então de um para outro? Felipe, se não cozinha, como pode ser que tem opiniões que falam que mesmo assim o gosto consegue passar no Isurveta na Kashrut? Tem opiniões que permitem também em relação a Kashrut, mas as opiniões que rigoram na Kashrut, qual a ideia delas? Porque tem o Hashash, né? Que é o clichê Mevashel. Não Mevashel. A Gemara fala que o clichê lo Mevashel. Gemara em Masechet Shabbat fala que clichê lo Mevashel. Se a Gemara fala, está falado. Mas o que acontece? Apesar que não cozinha, mas o gosto pode passar. O gosto passa de um lugar para outro sem cozinhar. Cozinhar não é só passar o gosto. Cozinhar é um processo muito mais profundo. Por exemplo, se você pega uma carne com cebola, você cozinha. Quando você cozinha, o gosto da cebola entra dentro da carne, o gosto da carne entra dentro da cebola, através do cozimento. Tem a transmissão do gosto, o gosto passa, certo? Mas quando você cozinha, não é só que o gosto passa. Como se diz, tem uma modificação da textura. A carne cozida não é só que ela recebeu o gosto da cebola, a cebola recebeu o gosto da carne. Os elementos eles se modificam através do cozimento. Então, em relação ao Shabbat, só é proibido quando você cozinha. O clichê ele não cozinha. Olá, Israel. O clichê ele só passa o gosto de um para o outro. Então, é uma coisa muito mais leve. Mas em relação a kashrut, quando o gosto passou, já é problemático. Se o gosto entrou, foi absorvido, expelido. Mas em relação a Shabbat, a ideia não é passar o gosto de um para o outro. O problema em Shabbat é cozinhar. Clichê não cozinha. Uhum. Mas aí volta a pergunta, por que todo mundo é conhecido isso? Eu acho que no Shabbat a gente se rigora de não fazer no clichê. A gente vai ver daqui a pouquinho o porquê. Vamos ver se tem já algumas perguntas que a gente já pode ir preenchendo para ajudar. Vamos dar uma olhadinha. Se a gente já pode preencher alguma coisa nas nossas perguntas. Nas nossas tarefas. Shin Yud Ok, Shin Yud onde a gente estava no Beit, né? Ok. Agora, a gente falou sobre a pergunta número 5 aqui, eu estou vendo. Vamos preencher essa. Felipe, você pode, por favor, ler a pergunta número 5? Não, está com dificuldade. Ok, perfeito. Jonathan, você pode ler, por favor, a pergunta número 5? Sim. Minha Torá, pela Torá, Yesh Bishul Davka Bikli Rishon. Faltou um Rafa ali, né? Bikli. Faltou aqui, sim. Eu também da Beli, né? Bekli. Vou consertar aqui, Bekli. Bekli, consertar aqui o Rafa. Pela Torá, tem a proibição de cozinhar somente no Kli Rishon. Vesheucham. Meaur, né? Ele tá quente. O Yad Soledet Bo, que a mão não consegue ficar muito tempo lá dentro.
Obviamente, essa definição que a mão não consegue ficar dentro é uma definição meio um pouco difícil de falar exatamente, mas os acronim, eles discutem sobre isso. Eu mandei para vocês no WhatsApp uma foto com essas ideias. Rav Zalman Auerbach, Olav Shalom. Eu mandei para vocês no WhatsApp. Ele falou 45 graus Celsius. Rav Moshe Feinstein, 40, né? 43. Tem? O Rav Moshe Feinstein falou 43 e tem opiniões que falam até 40, não tem aqui o nome, mas tem opiniões que falam apenas 40. Ok, agora vamos fazer a pergunta número 6, por favor, seu Elial. ומבואר בתוספות דאף אם הכלי שני יותר חם מהכלי ראשון. Aqui também tem um errinho, né? Aqui no final está faltando. Né? E está explicado nos Tosfot que mesmo que o Kli Sheini seja mais quente que o Kli Rishon, como é que poderia acontecer isso? Por exemplo, você tem uma panela. Deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos dizer, você tem uma panela. Você pode falar que uma panela estava no fogo e essa panela do fogo passou para o Kli Sheini. E outra panela que estava na chapa e estava na chapa. Então, a panela que estava no fogo passou para o Kli Sheini. Esse Kli Sheini que veio da panela do fogo, ele vai estar mais quente, talvez, do que aquele Kli Rishon que estava na chapa elétrica. Sim. Deixa eu dar agora, esse pode ser um exemplo, mais um exemplo. Vamos dizer, você tem um Kli Rishon que ele estava em cima do fogo e já passou, vamos dizer, meia hora, passou 30 minutos. E agora, de 100 graus, vamos dizer que ele estava no começo, agora a temperatura já desceu para 70 graus, vamos dizer. 70 graus Celsius. E aqui você tem um utensílio que estava no fogo, que estava a temperatura de 100 graus. Ele derramou agora para o Kli Sheini. O Kli Sheini está agora com 95 graus Celsius. Ou seja, está não é o mesmo. Nos dois casos, tem dois Kli Rishon, né? Tem um Kli Rishon que está na chapa, tem um que está no fogo, tem um que está a 100 graus e tem um que estava já mais meia hora. E um que tirou só agora, vamos dizer, da fonte. Não é o Kli Sheini do mesmo Kli Rishon, né? Exato. Então, apesar que às vezes o calor no Kli Sheini pode ser maior do que o Kli Rishon, mesmo assim o Kli Rishon cozinha pela Torá e o Kli Sheini não cozinha. Eu cito aqui o Toises, mas a gente viu isso no Shulchan Aruch. O Shulchan Aruch, o Alter Rebbe trouxe isso, como a gente leu há pouco. Qual é a diferença grande que o Tosfot explica, o Shulchan Aruch traz, que a gente leu antes? As paredes estão frias. Nós vamos começar a esfriar o alimento. Como as paredes do Kli Rishon estavam no fogo, elas estavam quentes, elas mantêm o calor e aí a potência é maior. Já o Kli Sheini, como as paredes estavam frias, elas vão esfriando, então a capacidade diminui. Ok, agora a gente chega na pergunta número 7. Veiro. Sempre tem que estar com a parede quente. Na Avodas Hashem. Sim. E também buscar sempre estar num ambiente quente. Você está com as paredes, você está protegido. Está num Beit Chabad, você está numa sinagoga, você está num ambiente que tem um calor judaico. Então isso protege a pessoa de não se esfriar. Por isso também para as crianças sempre é importante dar uma educação boa, uma educação judaica, etc. Eu vou aproveitar para falar uma história, uma passagem que aconteceu com a minha família. E uma vez um moleque, meu filho, recebeu uma pancada, caiu e recebeu uma pancada na cabeça pouco antes de entrar o Shabat. E o paramédico que atendeu, ele falou que pode ser perigoso, às vezes coagula sangue, não sei o quê, pode não acontecer, não sei o quê, enfim. No final, minha esposa foi com ele com a ambulância no Shabat lá com ele, e eu fiquei com as outras crianças em casa, cuidando das crianças, os outros irmãos.
E, sabe, Seudat Shabbat, minha esposa estava lá com meu filho, tá? A gente estava bem preocupado, assim. Especialmente que o paramédico ainda tinha dado aquela mensagem meio preocupante antes deles viajarem e não podia ligar. Eles foram um pouco antes de entrar o Shabbat, já entrou o Shabbat. Já não dava para ligar para saber o que estava acontecendo. Bom, enfim, eu abri as cartas do Rebbe, o Igrot Kodesh, que eu tenho aqui em casa, e saiu uma carta que falava o seguinte: o Rebbe fala que como a criança estuda nos mosdot dos Rebbeim, então pode ficar tranquilo que ela está protegida. Não precisa ficar preocupado. Bom, Hashem, isso já me acalmou para conseguir fazer Seudat Shabbat com certeza, estava com mais ânimo. Bom, Hashem, quando terminou o Shabbat, falando que não aconteceu nada. Tudo indo. Ok, isso é falando em paredes quentes, falando em Mosdot do Rebbe. etc. Senão tem mais calor ainda. Ok. Então, voltando aqui para o nosso assunto, onde a gente estava. Pergunta número 7, a gente já fez, ainda não. 7. Irui Miklirishon, quando a gente despeja algo do Klirishon, Felipe, a gente já falou isso, certo? Quanto ele vai proibir? Olá, Israel. Cuidando do Rio Grande aí. Rio Grande do Sul tá de pé? Conseguimos chegar. Eu tive que iniciar o computador. Hoje nós somos a base da... Já comeu o sonho? Já comeu o sonho? Como? Tá de dieta? Ah, nós tá logo? Não, que isso. Movido a lácteas aqui. Lácteas, tá bom também. Ó. Opa! A coisa que tá séria aqui, os gaúchos aqui não brincam. Na verdade, a minha mulher me botou pra ficar. Prazerosamente, com uma tia. Eu vou te falar uma coisa, que a mulher me botou para ficar fritando a tarde toda, cara. Eu tô assim, olha a minha cara. Já está pronto para o Mashiach, já está... Já é Hanukkah aí em Porto Alegre? Aqui já... Aqui Mashiach já chegou, cara, porque quando chegar Mashiach, não é isso, Rabino? As mulheres vão mandar na gente, não é isso? Exatamente. A minha casa já é Mashiach. Já conseguiu. A gente aqui não conta, mas vai saber. Vamos lá. Ok, vamos lá então. Então essas regras que a gente viu, a gente viu quando você ironicrition, quer dizer, quando você despeja da panela que você ferveu, aquilo vai cozinhar uma casca fina, por isso fica proibido no Shabat comer a casca que está envolvendo aquele alimento. Como foi cozida no Shabat, está proibido de ser consumida no Shabat. Ok, agora a gente vai... Deixa eu ver se... ok. Agora a gente vai entrar no próximo ponto que a gente quer ver. Qual é o problema do clichê exatamente, ok? Vamos buscar, tem um certo problema também no clichê. Por isso a gente costuma no Shabat fazer clichê até em geral. A gente evita de usar o clichê. A gente prefere fazer clichê porque tem certos problemas no clichê. A gente quer buscar agora dentro do Shulchan Aruch, Alter Rebbe. A gente vai abrir a parte número 2, eu acho. Vamos ver. Ok. Aqui a gente tem no Seif Udalef. Ele fala aqui a seguinte ideia. O Bikli Sheni na linha 25. O Bikli Sheni, depois a gente vai ver mais detalhes, ok? Mas só eu quero pegar esse detalhe e frisar mais. Depois aqui a gente tem mais coisas importantes também que a gente tem que pegar dessa alahá. Mas vamos pegar ponto por ponto. O Bikli Sheni asul shrotom divrei sofrim mipnei shenire kemevashem. Tem uma diferença entre Klirishon e Klisheni. Klirishon cozinha pela Torá. É o utensílio que estava em cima do fogo. Klisheni não cozinha pela Torá,
Mas também a gente evita, em geral, porque me divrei sofrim. Uma proibição dos sábios. Não colocar no Shabbos, no Klisheni. Aliás, só frisando que isso não está escrito também claramente na Gumará. Isso é Rishonim chegaram a essa conclusão. Não vou entrar em muitos detalhes. Mas essa ideia não está tão clara na Gumará, mas assim, tem Rishonim que trazem isso, o Alter Rebbe traz aqui. Colocar no Klisheni tem um problema pelos sábios. Qual é o problema? O Klisheni é kemevasha. Parece que ele está cozinhando. O que quer dizer isso? Aquilo pode causar que o cara está fazendo um isso de Oraisa no Shabbos. O Klisheni, ele não cozinha. Só o Klirishon. Mas qual é o problema de colocar no Klisheni? Vai parecer que está cozinhando. Parece. Tipo, você também é quente. Como na panela você cozinha, tipo, pode parecer. Ele está fazendo uma coisa que parece que ele está cozinhando. Então, por isso seria proibido também usar no Klisheni. Mas tem certas coisas que está escrito claramente, os sábios falam claramente que pode colocar no Klisheni. Por exemplo, tavlinim, especiarias, pode colocar no Klisheni, assim está escrito na Gumará, na Mishnah. Líquidos também está escrito que pode colocar no Klisheni, como água, por exemplo. Por que você pode colocar o tavlin, as especiarias, os temperos no Klisheni? Moshe Dvar me preenche a tavlin, a suína mateca kdeira. Como se diz, o tavlin, o tempero, ele vem dar um gosto na panela. Vem no nirekemevasha, não parece que ele está cozinhando. O que quer dizer isso? Porque em relação aos tavlinim, aos temperos, a gente tem aqui uma facilidade a mais de colocar assim no Klisheni. Porque o tempero, ele não é uma coisa que você está cozinhando ele vem dar gosto. Ele dá gosto, ele não cozinha. Tem a coisa que ele está cozinhando, ele acrescenta um tempero para dar gosto naquela coisa. A pessoa não tem intenção de cozinhar o tempero, ele cozinha a batata, cozinha a carne. O tempero só vem tipo consertar, melhorar o gosto do que ele está cozinhando. Mas em geral, o sal ele pode entrar nessa categoria de tavlinim? O sal é uma coisa por a princípio sim, mas a gente vai ver mais para frente mais alguns detalhes em relação ao sal. Então, ok, isso é uma coisa. Agora tem mais um assunto ligado ao Klisheni que ele traz na continuação. Ele fala no próximo seif, aqui. No seif do Beit, na linha 19, ele acrescenta aqui mais uma ideia em relação ao Klisheni. Vesh Mishem Istapek. Tem aqueles que têm uma certa dúvida, tem opiniões que têm uma certa dúvida. O Seif do Beit, na linha 19. Vesh Mishem Istapek, tem aqueles que têm dúvida. Vechoshesh, tem um rashash. Michiuv Hatat. Chiuv Hatat é uma proibição dos sábios ou da Torá? Torá. Gambe Klisheni, até mesmo no Klisheni, Shayat Soledet Bo, que está quente. Qual a lógica? A gente falou, a Gumará fala claramente que Klisheni não cozinha. Qual seria a lógica? Tem coisas muito macias, muito moles. Shemit Bashlim Gambe Klisheni. São exceções, coisas muito moles que elas conseguem se cozinhar até mesmo no Klisheni, não somente no Klirishon que estava no fogo, até mesmo no Klisheni onde despejou. Vem lá no Bequim, Bezé. E a gente não é perito para saber quais são as coisas que são mais frágeis, que se cozinham mais rápido do que o normal. Veshema Gama Lechem, por exemplo, até mesmo um pão pode ser. Nikrarach, talvez o pão ele se cozinha facilmente. O Mitbashel Gambe Klisheni. Ele se cozinha até mesmo no Klisheni, porque a mão está quente lá. וכן יש להסתפק ספק זה, a gente está no Seif Yud Beit.
וכן, יש להסתפק... do Yudalev, você começou no Yudalev, lá na linha... por isso que não... Na linha onde a gente começou lá... É que eu estou aqui no meu Shulchan Aruch, eu me perdi agora. A gente começou no... Ele começa a ideia no Yudalev, ele continua no Yudbeit. Eish. ויש מי שמסתפק וחושב... tá. Esse foi pro Yu... Tá, agora eu já achei. גם בקלישייני, depois mais 2, 3 linhas, וכן יש להסתפק ספק זה, também tem essa dúvida, גם בשאר דברים, todas as outras coisas a gente está em dúvida, se eles são muito moles, ויש להחמיר בכולן, em tudo a gente rigora não colocar no קלישייני, לבד מתבלין, exceto temperos, שהתירו חכמים בפירוש, os sábios permitiram claramente litnam beklicheni, colocar no klicheni, vechen maim, e também água, veshemen, e óleo. Óleo aqui, o princípio é de azeite. Igual ligado a Hanukkah. Chegamos no azeite. Moshe Idbaer, vehu adin nesham mashkin, também outras bebidas pode colocar no klicheni. Ok. Mashkin também é dessa paraxá. Como chega a Paraxá, você fala? Do Yosef, não? Mais para frente? Ah, não, vai ser na próxima, né? Ah, não, vai ser na próxima. Que o quê? Que ele vai para a prisão. Que ele vai falar no Saramashkin. Vai estar na prisão. Certo, na próxima, né? Sim. Olá, Noriel. Bem-vindo. Ok, a gente está vendo agora os problemas do clichêni no Shabbat, porque a gente costuma fazer o clichê. Ok, então a gente viu, concluindo então, um problema a gente tem pelos sábios, Nirekemevasha, pode parecer que ele está cozinhando. Outro problema a gente tem, um problema até mesmo pela Torá. Qual pode ser o problema pela Torá? Bishul. Bishul, apesar que a Gemara fala que Bishul é só no Klirishon. Como pode ser que tem problema pela Torá? Tem algumas coisas que cozinham em mesmo clichê. Tem coisas, são exceções. Tem certas exceções, coisas que se cozinham muito facilmente, até mesmo no clichê. E como a gente não é baqui, como a gente não sabe exatamente diferenciar entre uma coisa que se cozinha facilmente ou não, por isso a gente vai rigorar em tudo. A gente não vai colocar no clichê, exceto as coisas que os sábios falaram claramente que pode colocar no clichê. Quais são as coisas que os sábios falaram claramente que pode usar no clichê? Tavlinim, os temperos e líquidos, que é água, óleo e essas coisas, líquidas. Agora, mais uma coisa ele fala aqui no Seif Yudalef. Voltou agora. Voltei para o Yudalef, linha 27. O que mais você pode colocar no clichê? Tudo que vem para dar gosto na panela, que não é uma coisa que você está cozinhando ele próprio, não é uma batata, que você cozinha a batata para comer a batata, não é uma carne que você cozinha para comer a carne, e sim é uma coisa que vem dar gosto nas outras. Por exemplo, shum vebatzal, alho e cebola, também se pode colocar no clichê. Arem ketavlin, porque quando você acrescenta a cebola, não é que você quer comer a cebola, você quer que a cebola vai dar gosto no alimento. Dá gosto. O shum, o alho. O talit nambe clichê, ele pode colocar no clichê, não rasve shalom no clichê, certo? Que é totalmente proibido, ele falou no clichê. Afalpi sheat soledet, apesar que a mão tá difícil de colocar. Veiesh mishem istapek bebatzal, tem pessoas que têm opiniões rabinas que estavam com certa dúvida em relação à cebola. Chamam mitbash gambe clichê, talvez eles sim cozinham no clichê. Posman sheat soledet, quando está quente, não é gula que, mas o costume é permitir em relação à cebola e o alho, sim colocar no clichê.
Pode fazer uma sopa de cebola, né? A pessoa pode fazer uma sopa de cebola no clichê. Uma sopa de cebola é um prato, né? Talvez por isso tem opiniões rabínicas que falam que não poderia, que a cebola pode ser um prato. Mas ele fala que o costume básico é facilitar nisso. Sim colocar, apesar que tem opiniões que realmente rigoram. Ok. Pelo que a gente... Aqui tem um exemplo, uma coisa que ela se cozinha facilmente. Aqui ele traz um exemplo muito interessante no final do Seif Yud Aleph. Aval mutar, mas é permitido leharot mi klisheni, você despejar do klisheni, vamos dizer, da travessa. A gente está agora no Seif Yud Aleph, um pouco antes do final, umas 10 linhas antes do final. Seif Yud Aleph. Só dar uma machadinha aqui. Aval mutar shortan? Leharot. Não, então ainda não achei. Tem 2 parágrafos, depois esse é o terceiro parágrafo de baixo para cima. Achei. Mutar de shortot. Leharot. Na linha 1, aqui quem está com... tá. Quem está com Xerox é na página 2, linha 1. Aval mutar leharot mi klisheni, você pode despejar do klisheni she'ad soledet bo, al kol davar yavesh, em cima de uma coisa seca, de baixo que não foi cozida, porque você está despejando do klisheni. Então é mais frio do que o klisheni. Quando você despeja do klisheni, o klisheni, vamos dizer, tem opiniões que gostam, mas aqui você está despejando para fora do klisheni, ou seja, está mais frio ainda. Então, você pode despejar em cima de uma coisa seca, mesmo que ainda não foi cozida. Chutz mimin dag, exceto um peixe, shenikra kulias aspanin. Talvez é espanhol. O que é espanin? Talvez um tipo de peixe espanhol. Não sei exatamente. Peixe espada? Pode ser espada, pode ser. Não sei. Uma lia rayachar, uma carne que foi curtida por muito tempo com sal. Daino bassar, uma carne ou dago, um peixe maluach, shel shana shavra, que já ficou 1 ano curtido no sal. Sheelo einam tzrichim bicho lelamet. Essas coisas precisam de um mínimo de cozimento. Veiro Izé, não somente clichê, você tem a panela, se despeja para um prato, para uma travessa, e você despeja da travessa, e você está despejando do clichê para frente, em cima desse peixe salgado, desse peixe curtido, ou dessa carne curtida, é proibido pela Torá. Melechet gmar, melechet bishulan, ele está fazendo bishul pela Torá. Vechayav, mishum mevasham. Mas pode, aval mutar leshlotar aderramayim tsunanim. Mesmo isso, você pode, carne curtida com sal, você pode lavar ele com água fria, mas não com água quente. Aqui, aliás, até mesmo klishlish. Aqui nos postos que a gente está falando que não tem limite. Essas coisas como esse peixe curtido, ele é muito fácil de ser cozido. Qualquer coisa que tenha adsoledet, bom, que tem, mesmo que é krishlish, não importa, ele vai cozinhar pela Torá até mesmo. E assim também, por exemplo, os poskim trazem hoje em dia um exemplo mais moderno para isso. Seria, por exemplo, a aveia quaker, essa que ela já vem semi-pronta. E se você colocar água quente, mesmo que é klishlish até, é proibido, porque isso é kalei bishul. Kalei bishul é uma coisa que ela se cozinha muito facilmente. Então, kalei bishul, uma coisa que se cozinha muito facilmente. A gente citou aqui 2 tipos, se vocês perceberam. Tem coisas que são kalei bishul bevadai, com certeza são kalei bishul. A gente tem certeza que elas são coisas que elas são muito fáceis de cozinhar. Por exemplo, que coisa a gente tem certeza que eles são kalei bishul? Esse peixe malia? Esse peixe curtido, dag, spanin, culias a spanin. O que é exatamente? Não tenho ideia, para falar a verdade. É um peixe curtido que é muito fácil de ser cozido.
Que mais a gente tem? Isso é uma coisa que o Shulchan Aruch não traz aqui, mas os poskim falam hoje em Uma dia. carne velha, carne curtida há muito tempo, de um ano inteiro. Um exemplo mais moderno que os poskim trazem é a quaker, essa aveia quaker, que ela é semi-cozida, semi-pronta. Você despeja um pouco de água quente, ela já vira uma mingau. É aquele que vem no supermercado, manachamá também. Aí já não sei, aí tem que ver, não é? Será que pode isso? Eu vou verificar isso, eu não verifiquei. Interessante, senão às vezes é uma saída, né? Para a pessoa que está viajando, ele pega lá um boiler, coloca num clichlish e faz um macarrãozinho no Shabbos. Sim, tem que ver isso. É uma pergunta bem... Pode ser Nogueira, se puder, às vezes resolve problema. Às vezes o cara chegou em cima da hora, não tem chapa, não tem nada. Só para ele ter alguma comidinha quente no Shabbat, se puder. Isso é um... Obviamente tem que ver isso, não no Shulchan Aruch próprio, que não tinha antigamente, mas tem que ver. Quechuvas, né? No livro mais moderno, eu tenho que buscar isso. Ok, depois eu vou buscar, Bezat Hashem. Mas, enfim, por enquanto, o que a gente tem aqui? Então, isso são coisas que, com certeza, e isso até mesmo no klishlish você não pode colocar. Depois a gente tem coisas, outras coisas que são hakol, tudo. Tudo a gente tem dúvida, talvez é kalei bishul, talvez não. A gente não sabe exatamente, a gente não é baqui. Por isso, tudo a gente vai evitar de colocar onde? No klishene. No klishene, talvez é kal bishul, talvez não. Mas klishlish a gente não rigora tanto. Klishlish. Acho que o Razonish fala que até mesmo no klishlish, té, café, não poderia colocar. Mas a gente não rigora tanto assim, a gente rigora então klishene, exceto em coisas que a gente tem certeza que elas se cozinham facilmente. Por exemplo, que, então coloca, por exemplo, faz o café só no Lierevi? Eles deixam, teria que deixar preparado a essência do café antes do Shabat, coisa assim. Não preparar no Shabat. Com pó. Mas, enfim, em Chabad a gente não rigora tanto assim, a gente rigora até usar klishlishi, vamos dizer, não mais do que isso. Sim. Mas coisas que você tem certeza que são calebichô, como esse da Espanha, o quaker, um ovo. Ovo é uma coisa que você sabe que cozinha muito fácil. Se você colocar numa água quente, o ovo já começa a se transformar. Talvez não vai ficar ovo duro exatamente, mas já começa a ficar um pouco mais pronto. Então, tudo isso é proibido colocar em qualquer clique que está quente, mesmo clique terceiro, quarto. Mas coisas normais, só que a gente está em dúvida. Por isso a gente costuma evitar, pela dúvida, não colocar nada no clichê, só usar no clichlish coisas que a gente tem dúvida. E tem coisas que você pode com certeza colocar até mesmo no clichê, não teria nenhum problema. E quais são essas coisas? Temperos água, e líquidos. Azeite, água, óleo. Por isso, se você tem, por exemplo, um limão espremido, antes do Shabat, você pode colocar no té, que está no chá, que está no clichê, porque o suco do limão é um líquido. Líquido você pode colocar. Mesmo pedaços do limão, uma fatia do limão você quer colocar, no Shabat também você poderia, porque isso é um tempero para o chá. O tempero também você pode colocar no clichê. Ou você não pode espremer no Shabat o limão, mas se você espremeu antes, você pode colocar o suco no clichê, ou o pedaço do limão, se você quer cortar no próprio Shabat um pedaço do limão, você poderia colocar no clichê. Qual seria a ideia? O limão é um tempero. Mas mesmo assim, tem uma ideia ainda assim, mesmo tempero e líquidos, a gente tem uma ideia de colocar no clichê, mesmo assim. Eu vou mostrar para vocês qual seria a ideia. Mais uma ideia ligada ao clichê ainda. Uma outra alahá que está no Shin. Está no Shin Yudchet, na última parte. Vamos dar uma olhada lá. Aqui. No Seif. Seif Raf. Tem mais uma coisa ainda, ver quanta coisa tem ligado só ao clichê. Mais uma coisa. Seif Raf.
Ambate shel merchatz. Ambate shel merchatz é uma banheira. Uma banheira de se tomar banho, pode ser um mikve, se a pessoa se lavar lá naquela banheira. Isso é na página, no Shinchet Gimel, que é a última parte que eu mandei. Aliás, estou vendo que eu errei aqui não é Shinchet, e sim Shinyudchet. Não, o erro foi... está escrito também Shinchet, também Shinchet. Okay. Enfim. Aqui, por cima, aqui está um pouco errado. O Shinchet está mais aqui. Enfim, página 2, a última parte que eu mandei, o Gimel, linha número 5. Ambate shel merchatz, essa banheira de água quente, shemle mayim chamim, que ela está cheia de água quente. Afal pi shehi klisheni, mesmo que ela é klisheni, asur larot letocha mayim tzonenim. Você não pode, vamos dizer que a banheira de água quente que ele queria se lavar lá, pode ser uma mikve quente, muito quente. Você não pode jogar água fria para resfriar aquela banheira de água quente. Mas como pode ser? A gente falou que no clichê... água pode. Água pode. Líquidos pode. Temperos pode. E líquidos pode. Explica o Alter Rebbe. Como ele estava esquentando água para se tomar banho lá. Provavelmente deve estar muito quente. E aí se cozinha as coisas frias que se misturam com aquela água. Ou seja, dessa lá a gente vê que no clichê tem uma ideia, se o clichê está muito quente, mesmo líquidos a gente também não vai poder colocar, ou temperos. Ou seja, aqui parece que isso que a gente falou que você pode colocar no clichê de temperos, é um clichê que está quente, mas não está tão quente. Por isso, como é difícil saber exatamente se está tão quente, não está tão quente, por isso, para evitar todos esses problemas, a gente vai colocar no clichê. E aí vai estar com certeza bom, exceto coisas que você tem certeza que se cozinham muito facilmente. Por exemplo, esse peixe spanin, quaker, ovo cru, que você sabe que cozinha muito fácil. Isso a gente vai evitar até mesmo no clichê. Mas outras coisas você pode colocar o mais certo seria usar o clichê. Ok, vamos preencher essas perguntas ligadas a isso. O que a gente tem? Uma perguntinha. Shinyudchet. Beit, eu acho. Onde está aqui? Ok. Ok. Aqui no começo desse trecho, tem aqui o seguinte. Simlev, presta atenção. Belchot Bishul, nas leis de cozinhar. Shinyudchet é leis de cozinhar. Hashuv, la Simlev, é mais importante prestar atenção. Sheisha Isur Deoraisa Mishum Bishul, onde tem a proibição da Torá de cozinhar. Veyesh Gam Isur Derabanan. Tem coisas que pela Torá não tem problema de cozinhar, mas pelos sábios tem problema. Tem um problema. Uma coisa a gente já viu, uma outra coisa a gente ainda não viu, mas a gente vai ver na continuação. Primeiro, uma coisa que a gente ainda não viu. Zera Shema Yachte. Decreto Shema Yachte. Quer dizer Shema Yachte? Shema Yachte. Bagechalim. Que ele vai... Talvez mexer no fogo para aumentar, para cozinhar mais rápido. Para aumentar. Ele mexe nas brasas para atiçar as brasas, para aquecer. E pode ser hoje em dia casos que você tem um rashash, por exemplo, que o gás ele vai abrir mais. Aumentar a força do fogo para cozinhar mais. Esses são casos que a gente vai ver, que a gente ainda não viu. Um outro decreto sábio que a gente sim viu, Zera Shema Yerai Kemevasha. Decreto que ele faz coisas que podem parecer
ele está cozinhando. Um exemplo que a gente viu, você tem o klishene, uma travessa com água quente, que apesar que pela Torá não cozinha, mas a gente vai evitar de colocar alimentos, porque pode parecer que ele está cozinhando, apesar que ele não está cozinhando, pode parecer que ele está cozinhando. Ok. Agora a gente passa para a pergunta número 8. Quer dizer, mas esse decreto, no caso de a gente viu água, tempero, etc., não tem, né? Não decretaram. Aí não decretaram, a gente vamos detalhar isso, vamos ver se tem detalhe. Pergunta 8. Avalie Shomrim, tem opiniões que falam, Shemiderabona, que pelos sábios, Gambekli, Sheini, até mesmo no Kli Sheini, é proibido você colocar uma coisa que não está cozida, porque parece que ele está cozinhando. Parece, apesar que o Kli Sheini não cozinha, mas pelos sábios, parece que ele está cozinhando. Porque quando ele está colocando uma coisa não cozida dentro de um lugar quente, uma travessa quente, pode parecer que ele está cozinhando. Então, por isso a gente vai evitar de colocar no klishene. Isso é pelos sábios. Fora isso, pergunta número 9. Outro rashash beklishene, tem mais um rashash, um perigo no klishene, que esse já é um rashash pela Torá, não é pelos sábios. Como? Isso é uma coisa a mais, uma terceira coisa. Mas uma segunda coisa que a gente viu é que tem coisas que elas se cozinham muito fácil. Tem coisas que a gente tem certeza, como aquele peixe curtido, etc. Mas como tem certas coisas que se cozinham muito facilmente e a gente não é baqui, a gente não é perito para saber exatamente, então esse seria um outro motivo para evitar no clichê. Então, a gente vê aqui dois motivos. Um é pelos sábios, porque pode uma pessoa que vê pode pensar que ele está cozinhando, pode parecer que ele está cozinhando. Um outro problema que é pela Torá, mas é um rashash. Não é que a gente tem certeza, mas é uma certa dúvida. Como tem certas coisas que se cozinham, são exceções, na verdade, não é a regra. A regra é que o clichê pela Torá não cozinha. Mas como tem exceções, tem certas coisas que se cozinham muito facilmente. Por exemplo, aquele peixe curtido. A gente não é baqui, a gente não sabe exatamente quem é quem. Por isso, a gente vai evitar de colocar qualquer coisa no clichê, exceto as coisas que os sábios falaram claramente que pode. Exceto líquidos, bebidas líquidos ou temperos. Porque o tempero, a explicação que a gente viu no Alter Rebbe, em relação ao tempero é que... Porque não cozinha, só dá gosto. Exatamente, ele não vem para cozinhar, ele vem só para dar o gosto na panela. Então não parece que ele está cozinhando. Aquilo vem só para dar o gosto. Apesar que o Primegodin pergunta, mas e a água? Água também você pode colocar. Água não vem para dar gosto na panela. Tem uma certa... Tem que pesquisar isso. Acho que o Primegodin pergunta isso. Mas, enfim, isso é o motivo que o Alter Rebbe... Qual que é a resposta? Não lembro agora. Ok. Não sei se ele deu resposta, para a verdade. Mas sim, não, eu achei que você ia falar tudo. Ok. Agora, mais uma coisa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente já viu. Ok, não. Tem mais uma coisa. Se eu não... Talvez coloque embaixo, porque eu não sei se eu frisei, depois eu procurar melhor. Pode colocar aqui uma estrela. Em relação a isso que a gente falou, que pode colocar, como se diz, pode colocar, como se diz, água e temperos. Isso a gente respondeu em qual pergunta foi? Agora a gente acabou de responder. Na 10. Mas aqui pode acrescentar uma estrelinha que, pelo que está escrito no Seif Haf, que se está muito quente, como, por exemplo, uma ambatia de banho, então ele fala lá que até mesmo clichê, a gente tem um rashash que aquilo pode cozinhar a água, o que for. Então, como pode ser que o clichê está muito quente? Por isso mesmo, tavlinim é melhor evitar.
melhor, mesmo água, líquidos, é melhor evitar e colocar só no clichê. Ah, não só água, tavlinim também. Sim, vai junto. Como, clichê em geral não teria problema. Mas como se está muito quente, se diz que até mesmo aí sim tem problema. Então, para evitar entrar nessa polêmica, dúvida. Exatamente. Então, mesmo o tavlinim seria então o mais certo seria usar o clichê, né? Baseado nessa lei da Ambata que a gente falou da banheira. Ok, pode ser que está muito quente essa ideia. Ok, então a gente vai agora fazer um pequeno intervalo, senhores. Aproveitar que hoje não é Shabbat, fazer um chá sem nenhum problema, um café sem nenhum problema. E daqui a pouco a gente já se encontra. Olá, Rabino. Porque se tinha perguntado em relação ao Manachamá, aquele macarrãozinho semi-pronto que você joga água quente, fica pronto. Ele traz o pisquei-chuvas no Simane Shin Hafalev. Ele traz que é proibido. Interessante que ele liga isso com o assunto de fazer massa. Tem que pesquisar. Como é que chama? Fazer massa no churrasco, tem que entender isso melhor. Não, mas como é que chama fazer massa? É de... Lixar. Lixar, isso. Mas, enfim, qual o motivo? Talvez tenha que se aprofundar mais no motivo. Mas talvez aquela água faz dar uma inchada, né, na massa do macarrão, né? Faz da forma, porque vem fininho, né? Ele vem fininho e depois ele dá uma estufada. Não sei. Então, enfim, mas de qualquer jeito ele proíbe, ele fala que é proibido fazer isso. Não pelo fato do cozimento, tanto. Engraçada, né? Ele liga isso com a forma da massa e fazer massa no Shabbat. Essas coisas. Ok, vamos então, senhores, por favor, seguir. Vamos abrir agora o Shulchan Aruch, mais para o final também. A última parte do Shin Yud Het. Deixa eu ver. Vamos ver o que a gente tem aqui no final do Shin Yud Het. Abriu o Shulchan Aruch. Nessa parte aqui não, no final. Shin Yud Het Gimel, certo? Aqui é o final. Aqui a gente vai ligar com isso, Surveita, com coisa que a gente viu na Kashrut. A gente vai ligar com o assunto aqui. Vamos dar isso. Aqui. A gente tinha uma regra em Surveita, vamos ver quem lembra. Se você tem, embaixo você tem um elemento que ele é frio. Atagavar. Exatamente. E em cima você tem um elemento que é quente. E a coisa quente cai em cima da coisa fria. Quem predomina? A parte que está embaixo ou a parte que está em cima? De baixo. De baixo. Isso a gente viu no Isuveta, quem estudou. Se você tem dois elementos, um é frio e o outro é quente, só que a coisa fria está embaixo e a coisa quente está em cima, a gente tem essa regra que a gente tinha estudado, que, como o Jonathan falou, a regra se chama Tata Gavar. O elemento que está embaixo, ele predomina. E aquilo, no caso, como embaixo está frio, isso quer dizer que vai ficar tudo frio, totalmente frio. Agora, voltando aqui a Shabbat. A princípio, vamos dizer
que eu tenho uma água fervendo, se eu despejar ela em algum elemento no Shabat, pelo que a gente tinha visto na sequência anterior, poderia ou não? Não. Não. Porque isso é chamado de irui. Irui, ele cozinha uma casca fina. Mas, vamos dizer que eu estou jogando uma água quente e aqui embaixo tem um leitinho frio. Aqui vai poder. Um hidush. Qual seria a permissão? Esse leite, ele está embaixo, só que esse leite, vamos dizer, está frio. E o que eu estou jogando por cima? Uma água. Eu posso fazer isso de Clearishon? Vai poder. Apesar que normalmente Iro e Miklirishon não pode, mas se vai. Mas como a gente vai ver os detalhes, só se é no caso que é de um líquido para outro líquido. Aqui a gente tem o Tata Agavar de forma perfeita. O líquido quente de cima, ele cai em cima do líquido frio embaixo. E aí a parte de baixo predomina, a parte de baixo está fria, e aí tudo fica resfriado, aí não vai ter problema. Mas Rav, mesmo que seja uma quantidade muito pequena do leite frio, vale isso também? A princípio, sim. A princípio, sim. Então, quer dizer, geralmente para esquentar uma madeira, a gente passa para clichê, né? Pelo menos, para deixar uma madeira tipo... Tá lá o leitinho frio na mamadeira, você joga pega uma água de clichê e joga lá numa xícara, né, para deixar o... Não, mas aqui eu estou vendo que o que eu falei talvez não está tão certo. Em qual ponto? No ponto que o Eliel perguntou. Eu estou vendo aqui, apesar que isso parece no Alter Rebbe, mas eu estou vendo aqui que o Rabino Forkas, já ouviu falar do Rabino Forkas? Sim. O Rabino aqui tem aquele livro de Taras HaMishpocha, né? Taras HaMishpocha, ele tem de Shabbat também. Ele fala, a observação que o Eliel falou, ele fala também assim. Ele fala que se a quantidade é muito pequena de água embaixo, mas ele fala aqui que realmente é bem pouca água, vamos dizer só um restinho, aí já não, aí já teria problema. Mas numa mamadeira, então, eu posso pegar água direto do boiler, então, e jogar em cima da... Sim. Fazer um irui. Se é de água para água, sim. Se é de líquido para líquido, sim. Apesar que o Mishnah Brurá, se não me engano, ele rigora nisso, mas o Alter Rebbe, ele facilita. A gente vai ver dentro já, vai ver dentro agora. Mas se é de um líquido para um líquido, apesar que, vejam bem, tem um reducho aqui muito grande. Esse líquido está no Klirishon, onde ele cozinhou lá, entende? Em geral, a gente não pode despejar. O Irui cozinha uma casca fina, é proibido totalmente. Mas ele fala que, como tem de um líquido para outro líquido, você tem aqui um Tata Gavá, não vai ter problema, exceto se tinha um elemento sólido. Isso que a gente falou antes que era proibido. Mas, por exemplo, se embaixo tinha um elemento, vamos dizer, alguma coisa, uma carne ou qualquer coisa sólida. Então, ele, no lugar onde ele encosta, o Ira, ele já vai cozinhando aquele lugar. Então, como se diz, a mesclagem não é tão perfeita. Então, tem problema. Ou também ao contrário, se você tem um líquido frio, você joga lá dentro uma coisa sólida muito quente, também tem problema. Se você tem uma batata quente, que você joga lá dentro do óleo frio, uma coisa sólida dentro de um líquido frio, também tem problema. O que ele facilita nisso é um líquido para dentro de um outro líquido. Vamos ver isso dentro. Apesar que justo você falou o exemplo da batata é Yotzemi-Naklal, né? Assim, é uma coisa gush, né? Também tem um problema de gush. O Alter Rebbe, ele fala que Bichlal não se joga enquanto ela está quente, né? E a Tzolai não se deve jogar sal, né? Mesmo em Kli Revi, né? Tem uma ideia de rigorar nisso. A gente vai falar ainda mais detalhes sobre isso que você falou. A gente ainda vai ver mais detalhes sobre isso.
Ok, vamos ver aqui o Seif Rav Beit. Ele fala... Essa do líquido? Sim. Não sabia, puxa. Rav Beit. Dos mesmo, né? Sim. Mutar learot... Facilita. Rav Beit. Agora eu vou poder fazer a mamadeira das crianças mais rápido depois dessa loja. Mas a mamadeira tem a mamadeira, como é que chama? A embalagem sólida, né? Não faz diferença? A embalagem não cozinha. A gente já viu que mesmo que o cozinha, até meio torto, também a gente não tem rachagem disso em geral. Fora que não é certeza, provavelmente, que vai ficar. Não, porque a mamadeira não é uma coisa rara para mim, né? Ela, como fala, ela resiste ao calor de uma coisa fervendo. Não, mas eu digo, não é que vai cozinhar a mamadeira, a embalagem, mas eu digo, não é um líquido diretamente sobre um líquido, como nesse caso aqui, né? Eu acho que o Rabino, eu não sei, eu acho que pelo que parece que o Rabino falou, acho que o problema de sólido é se ter uma outra comida sólida acompanhando, não um cli, entendeu? Assim que me parece. Sim, o cli ele só esfria mais, ele não esquenta. E é uma coisa fria, as paredes do utensílio são frias. Mutar learot é permitido você despejar maim tsonenim, uma água fria, afilo muatim, mesmo que é pouca água, letor maim chamim, dentro de uma água quente, shayat soledet boshe beklisheini, quando está no klisheini. Avalol letor chamim shebeklirishon, você não pode despejar uma água fria dentro do klirishon. Não é só, isso também não contradiz o que eu falei antes, mas não é o que eu estava falando antes, é uma outra alahá. Outra alahá, sim. A gente já vai chegar lá também daqui a pouco. Essa alahá, deixa eu apagar aqui a luz um pouco. Onde está? Isso, só um minuto. Aqui. Na Seif Rav, na linha número 8, Seif Rav. A da Ambatia? Sim, o Seif da Ambatia, no segundo parágrafo. Vafilo. E Klirishon, mesmo do Klirishon, mutar learot maim tsonenim, você pode despejar. Deixa eu só localizar aqui, Rabino. Perfeito. O Seif Rav, Vafilo me Klirishon, mesmo do Klirishon, Klirishon é aquele utensílio que estava em cima do fogo, mutar learot você pode despejar em cima da água fria. Afilo Miklirishan. Ah, ok, achei. Mutar learot você pode despejar do Klirishon para dentro da água fria. Tá vindo um barulho aí de alguém? Acho que é o nenê de Israel, não? Ok. Agora, a gente falou que o Iro ele cozinha. Quando você despeja do Klirishon, aquilo cozinha. Se você joga uma água fervendo em cima de um tempero, vamos dizer, coisas desse tipo. Que não se mistura totalmente. Como é uma coisa sólida, então aquele despejo em cima, ele bate em cima e vai cozinhando aquilo. O que é Bekiluhan? Como? O que é Bekiluhan? Kiluhan é quando ele é o despejo.
Isso que é, como se diz, nós um despejo, é o movimento da água, né? Kiluach é um movimento, quando a água tem movimento. Correnteza, tipo uma correnteza? Não exatamente, é do copo, mas... Não correnteza, eu sei, o caminho, despejo, né? Eu acho que despejo está certo, despejo. Despejo. Aval maim bemaim, líquido com líquido, água com água, líquido com líquido. Shemitav mamash, que aquilo se mistura totalmente. Em koach bakiluach, levashel maim atachtonim. Aí aquele despejo não vai cozinhar água de baixo, porque tatá agavar. Atachtonim govrim, o metzanenim etalionim, e esfria o que estava em cima. Mas depois ele continua, uma coisa sólida também não pode, uma coisa sólida quente no líquido também não pode. Nem despejar um líquido quente, isso do Clearishon, só que o Clearishon é o mais grave. Nem despejar do Clearishon para uma coisa sólida não pode, nem jogar uma coisa sólida quente a continuação. Suliten hatichad basar ham letoch rotev tzonen, sólido para o líquido também não pode. O que ele permite é só líquido para líquido. Como eles se misturam totalmente, embaixo está frio, a parte de baixo que está frio, o governo, ele se fortifica e tudo fica frio. Ok. Agora, vamos ver as perguntas. Ou antes disso, vamos ver mais um pouco do Shulchan Aruch. Aqui a gente tem em Shulchan Aruch uma pergunta muito interessante, na parte anterior. Uma dúvida que muitas vezes surge no Shabbat. Essa dúvida se chama bicho lachar bicho, ou seja, uma coisa que ela foi cozida antes do Shabbat, mas você quer esquentar aquilo no Shabbat. Ela já foi cozida antes do Shabbat, só que agora a gente quer saber se você pode esquentar no Shabbat ou não. Primeira coisa, tem certas coisas que são proibidas pelos sábios, tem certas coisas que são proibidas pela Torá. Pelos sábios, mesmo que não tem problema de cozinhar, por exemplo, você não pode, de repente, colocar no fogo no Shabbat, no fogão aceso. É a mesma coisa que não tem nenhum problema de cozinhar no Shabbat, você não pode, de repente, no Shabbat ir lá e colocar no fogão, no fogo que está aceso. Por quê? Pelos sábios, vamos dizer uma coisa que já não tem nenhum problema de cozinhar pela Torá. Por que eu não poderia colocar no fogo no Shabbat? Porque parece que ele está cozinhando. Lembra a ideia que a gente falou? Nira que me faça. Coisas que a pessoa faz que parece que ele está cozinhando, não pode fazer no Shabbat. Mas, vamos dizer que ele coloca em cima de uma panela que está no fogo, que está na plata, ele coloca em cima de uma panela, uma outra panela, vamos dizer. Exatamente. Isso é uma forma normal de se cozinhar durante a semana ou não? Não. As pessoas cozinham assim, não. Então, não parece que ele está cozinhando. Aí você tem que só ver uma questão, se pela Torá o que você está fazendo tem problema de cozinhar ou não. Porque se você está cozinhando pela Torá, não adianta, mesmo qualquer fonte de calor, mesmo em cima de 5 panelas, se pela Torá você está cozinhando, você não pode cozinhar. Quando você vai cozinhar um ovo, você vai colocar uma panela em cima da outra, você vai colocar o ovo lá em cima e cozinhar o ovo, não é proibido, já que tem a fonte de calor que está vindo. Mas se é uma coisa que pela Torá não tem problema de cozinhar, e fora isso, a forma que você está fazendo também não é uma forma que parece que você está cozinhando. Vamos dizer, você coloca de um lado de uma fogueira. Também assim não se costuma cozinhar durante a semana do lado de uma fogueira. Ou você coloca em cima de uma outra panela, você coloca em cima do negócio de água quente. Tudo isso não tem problema, mas aí você tem que ver pela Torá, se está cozinhando ou não. E aqui a gente entra na questão, uma coisa que já foi cozida antes do Shabat, se você esquentar de novo no Shabat, será que tem problema ou não tem problema? O que o Alter Rebbe traz, vocês sabem qual é a halachá sobre isso? Sim, ela não pode, ela já tem que estar completamente cozida a coisa. Sim. Não pode ter molho, não pode estar molhada. Aham. Ok? Tem que estar totalmente cozida antes do Shabat, como ele fala aqui no Seifield. Primeira coisa, tem que estar totalmente cozida.
Apesar que tem Rishonim que falam que basta Mahal Ben Drusai. Mahal Ben Drusai tem uma discussão se é terço ou metade do cozimento total. Tem Rishonim que falam que depois de Mahal Ben Drusai já não tem mais cozimento no Shabbat, mas a Halachá não é como esses Rishonim. A Halachá, como o Alter Rebbe frisa no Seif Yud, toda a permissão vai ser só numa coisa que estava totalmente cozida. Estava totalmente cozida. Aval kol shelo nitbashel kol tzorcho, se não estava totalmente cozido. Afilo nitbashel que Mahal Ben Drusai, mesmo que chegou nessa medida de Mahal Ben Drusai, que eram aqueles ladrões que não podiam cozinhar muito tempo, então eles cozinhavam só, de acordo com a opinião, 1/3 do cozimento ou metade do cozimento. Mas a gente não segue essas opiniões. Mishum bicho é considerado pela Torá que ele está cozinhando ainda. A filo beodoroter, mesmo que estava quente. Vafilit bashel meilav, mesmo que ele está se cozinhando sozinho, mas eu não estou cozinhando, só estou fazendo uma coisa que ajuda para cozinhar. Ela shoseh davar shemekarev bishula, uma coisa que ajuda a cozinhar. Por exemplo, o quê? Não é que eu coloco para cozinhar aquilo, eu só faço uma pequena atuação que ajuda um pouco. Por exemplo, o Meguissó Bekaf, ele mistura com uma colher, é proibido. A gente está falando o quê de novo, senhores? Uma coisa que não estava totalmente cozida antes do Shabat. No Shabat vai ser totalmente proibido esquentar aquilo, ou mesmo fazer qualquer atitude que ajuda a cozinhar. Por exemplo, mexer com a colher. Por exemplo, fechar a panela se ela estava aberta. Por exemplo, se estava no lugar da plata que estava mais frio na plata, passar para uma parte mais quente, mais central na plata. Cobrir com uma coberta. A gente vai ver mais detalhes como cobrir, se pode cobrir, não pode cobrir. Mas, de qualquer jeito, tudo isso... Não pode... Cobrir? Não. Cobrir eu sei que não... Agora, você não pode empurrar a panela para mais perto da parte quente? Se não estava cozido totalmente... Não. Se está cozido pode, cozido, né? Pode, aí pode. Ah, tá. Porque ele está falando, tudo isso ele está falando uma coisa no Seif Yud. Está frisando quando só estava Mahal Ben Drusai. Ah, tá certo. Só estava metade. Então é totalmente proibido você aquecer isso. Ah, tá certo. Você fazer qualquer atitude que ajuda a cozinhar aquilo. Quando não estava cozido ainda. Não bastante antes do Shabat, mas quando não estava cozido agora, agora não estava cozido à medida que está totalmente cozido. Agora, que casos você pode requentar? Aqui ele traz no Seiftet, na verdade tem algumas opiniões sobre isso. Kol davar lach, toda coisa que é úmida, que é líquido, Seiftet. Yesh bo bishul achar bishul. Mesmo que ele já foi cozido antes do Shabat, se ele esquentar de novo, é considerado bishul de novo. Daí, ou seja, tafshilach, uma coisa líquida, shenit bashel kvar kol tzorcho, que foi cozida antes do Shabat totalmente. Venitztanen, ficou frio. Afilo lonitztanen legame, mesmo que não ficou totalmente frio. Ela sheina yad soledet bo, mas não estava muito quente. Vechimemó be-Shabat, ele aqueceu no Shabat. Ad sheyad soledet bo, até que ficou quente. Hayav mishum mevashel, é proibido pela Torá, mishum mevashel. Avalim o ham kolkar, mas ele estava tão quente, ad sheyad soledet bo, que a mão estava soledet bo. O martichó yoter, ele só aquece mais. Em bezem mishum bicho, não é chamado de bicho. Mutar a filha katrila, é permitido mesmo na katrila, leartichó, aquecer aquilo samur laesh, perto do fogo, mas como shein lachush lechitui. Num caso que não tem o problema que ele vai aumentar o fogo. Vamos explicar isso melhor e vamos também concluir isso melhor, usando agora a nossa folha de perguntas para tentar deixar isso mais claro. Então, uma grande pergunta, a gente fala assim, assado,
o kugel, né? Porque o kugel é uma coisa seca, mas ao mesmo tempo ele é oleoso, né? Aqui o Alter Rebbe rigora muito nisso. Ele fala Shen boretivut klal, não tem nenhuma umidade. Ou seja, se você vê que está meio molhado, já não vai poder alterar. Apesar que o mundo, não enrabado, o mundo facilita nisso mais. Sim. Mas tem uma linguagem no Alter Rebbe, ele frisa que é totalmente seca. Ou seja, se é uma coisa que é uma umidade mínima, que ela é mais ou menos, às vezes tem um schnitzel, se você apertar, talvez pode ser um pouco de óleo de lava. Ele basicamente é totalmente seco, aí não tem problema. Se é uma coisa que você vê que tem uma certa camada de umidade, o Alter Rebbe ele rigora muito nesse ponto. Se você resolve isso, tipo, passando um papel toalha antes de colocar na chapa... Se você vê que ficou seco, pode. Pode, né? Tem que estar seco, visivelmente seco a coisa. Okay? Certo. Agora a gente vai ver com as perguntas para facilitar um pouco mais aqui. Shin Yud Chet. Ok, é o seguinte. Ok, pergunta 11. Aimes bicho achar bicho. Será que tem a ideia de cozinhar depois que já foi cozido? Clomar, ou seja, se você aquecer um alimento no Shabat que já estava cozido antes do Shabat, será que é considerado que você está cozinhando aquilo de novo? Ou se ele já foi cozido uma vez, não tem como cozinhar de novo. Seria livre. Depois a gente falou no Seifield, cola de toda a discussão Bemikre num caso, Shekwarit Bashel Koltzorok, que já estava totalmente cozido, Gazit Karere, depois ele resfriou. Avalim Lonit Bashel Koltzorok, mas ainda não estava totalmente cozido. Afilo Sheigia Lemachal Ben, aqui tem um errinho, não dorsai, sim drusai, mesmo que chegou no nível de metade ou um terço, tem duas opiniões. Absurdo. Pshita é óbvio que é proibido. Afilo lekarev bishulá, não somente cozinhar, mas é proibido também aproximar o cozinhamento dele. Seja com a colher dando uma misturada, seja cobrindo a panela com a tampa, seja aproximando ele na chapa para um lugar mais quente, seja cobrindo ele com uma coberta, tudo isso é proibido. Agora, vamos dizer que a coisa sim está totalmente cozida, a gente vai ver uma diferença entre uma coisa líquida ou seca. O Seifitet a gente começou, já veio em relação a líquido. E, na verdade, aqui eu trago os Rishonim, porque são as fontes que o Alter Rebbe da Halachá. A gente tem o Rashi que ele mahmir, que uma coisa líquida, ela é considerada, se ele aquecer de novo, é considerado que ele está cozinhando aquilo, exceto se o líquido mantém uma temperatura pelo menos de Yad Soledet. Se era um líquido cozido, estava Yad Soledet, bom, não tem problema. Mas, de acordo com o Rashi, se ele abaixou de Yad Soledet, bom, já vai ter problema. Pelo Rambam, ele facilita nisso, que não tem problema. Mesmo que já esfriou totalmente, mesmo que é um líquido totalmente frio, pelo Rambam, não teria problema de reaquecer aqui. O Shulchan Aruch, ele seguiu a opinião mais rigorosa. O Shulchan Aruch, ele fala que um líquido, se ele aquecer de novo, é considerado cozimento, exceto se estava quente, chiado soledo, já estava bem quentinho, aí não tem problema. Mas se já esfriou menos do que chiado soledo, bom, como o Rashi, interessante que eles trocam, o Rashi é Ashkenazi, o Shulchan Aruch vai como o Rashi, e o Remá, que é Ashkenazi, vai como o Rambam, que o Rambam era Sfaradi. Se não me engano, em relação a Hanukkah também, ele fala que tem uma troca, acho que é para mostrar que todo o povo judeu está junto. Então aqui também, o Mechaber está indo como o Rashi, o Mechaber que é Sfaradi indo como o Rashi, que é Ashkenazi, e o Remá, que é Ashkenazi, indo de acordo com a opinião do Rambam, que era Sfaradi. O Remá, ele facilita, mas o Remá, ele facilita, é verdade, mas não de forma total. Ele faz, na verdade, uma coisa no meio. Ele fala que não tem problema se estava um pouquinho quente, estava morno.
ainda estava agradável para comer a sopa, vamos dizer. Menos do que Yad Soledet Bo, mas pelo menos estava agradável para ser consumido. E o que o Alter Rebbe faz aqui? Vamos abrir de novo o Alter Rebbe. O Alter Rebbe, ele primeiro traz a opinião do Rashi, só se estava totalmente quente o líquido de Yad Soledet Bo, aí não vai ter problema de reaquecer, mas se estava menos do que Yad Soledet Bo, sim, vai ter problema. Depois ele traz a opinião do Rambam, mesmo que o líquido esfriou totalmente, não teria problema. Mutar l'artichov Shabbat, pode reaquecer no Shabbat. Mas depois, no final, a conclusão dele é como o Remá, Shulchan Aruch. Benagula, aquilo nosso costume é facilitar. Contanto que aquele líquido não ficou totalmente frio. Ou seja, se tem uma sopa que já estava totalmente cozida, você quer colocar ela e estava morna, pelo Alter Rebbe, você pode, por exemplo, colocar em cima de uma outra panela, colocar direto na plata, tem leis aqui pelo sábio, se parece como cozinhar ou não. Para mais detalhes, vamos dizer um caso que ele quer colocar em cima de uma outra panela, vamos dizer, se é um líquido que estava ainda um pouco morno, cozido totalmente e morno, não vai ter problema. E a conclusão, o Alter Rebbe traz a opinião do Rashi, que rigora mais, traz a opinião do Rama, Meshomrim, que mesmo está totalmente frio, não tem problema. E no final ele segue a opinião do Remá. Qual a opinião do Remá? Se o líquido ainda se manteve um pouco morno, ele não é considerado problema de cozinhar. Depois a gente vai ver na continuação também em relação a uma coisa seca no Yudalev. E se você vê a linguagem no Yudalev, Shein Borotev, claro, isso que eu te falei antes para o Natal, não tem nenhum líquido. O Alter Rebbe rigora muito nisso, apesar que o mundo facilita nisso, só está um pouco molhado, ainda não seria considerado seco, mas pelo Alter Rebbe, por um lado ele facilita um líquido que está ainda um pouco quente, mesmo que não está muito quente. Os faradim vão rigorar mais nisso, como o Shulchan Aruch, Mechaber. Tem que estar ainda bem quente o líquido para ser permitido. Já Ashkenazim e Chabad, basta estar morno, já não tem problema. Mas em relação ao seco, o Alter Rebbe rigora mais do que o mundo, do que as outras congregações. Ele frisa Shein Borotev, claro, não tem nenhuma umidade. Outras congregações costumam falar que se ele é basicamente seco, mesmo que tenha um pouco de umidade, não tem problema. Ok, senhores, até aqui por hoje. A gente ainda vai mais fortificar esse assunto na próxima vez. Hanukkah Sameach. Maravilhoso. Obrigado. Ótimo Hanukkah.